Alves, eu sou professor na Universidade Federal de Catalão, aqui no estado de Goiás, Brasil. Sou natural de Porto Alegre e minha formação original é toda de lá, na graduação, no mestrado e no doutorado. A minha graduação é em Ciências Sociais, eu tenho graduação em Ciências Sociais, mestrado em Antropologia Social e doutorado em Antropologia Social pelo pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Já desde 2011 eu leciono no curso de Ciências Sociais, lotado no Instituto de História e Ciências Sociais da Universidade Federal de Catalão. E atualmente, tanto há 20 anos atrás como até o presente momento, a minha área de atuação principal é nas discussões sobre antropologia e sociologia da religião. Em específico, a minha trajetória, minha formação inicial, ela foi bem variada. Então, em termos do que geralmente se espera de alguém que vá ter uma especialização em tal ou qual confissão religiosa. Na minha formação inicial, minha problemática central era catolicismo popular. O trabalho de conclusão de curso na graduação foi sobre uma situação de aparição de Nossa Senhora no interior do Rio Grande do Sul. Isso foi na graduação. Meu mestrado foi sobre budistas. Meu doutorado foi sobre redes transnacionais de líderes pentecostais entre o Brasil, o sul do Brasil em especial, né? A Argentina, em especial Buenos Aires, e Montevidéu, no Uruguai. Então, é uma tese que foi defendida em 2011, né? E no mesmo ano, 2011, eu assumi as funções de professor no magistério superior na Universidade Federal de Catalão. Especialmente em Catalão, surgem dois temas que eu começo a ter uma atenção especial. A primeira delas foi a agroecologia, né? Eu acabei me envolvendo com alguns projetos de extensão e fui apresentado ao terreno da agroecologia por um professor da geografia que atuava e atua até hoje aqui em Catalão, e a gente começou a construir projetos comuns em torno da prática extensionista em agroecologia, mas também envolvendo pesquisa e, no meu caso, a relação entre homem e natureza que se constrói culturalmente aqui nesse lugar, né, no sudeste de Goiás. Então, nós tivemos bastante sucesso, conseguimos envolver muitos alunos, e para mim não é só simplesmente uma questão de atuação e extensão, mas também uma questão reflexiva, né? Eu penso muito hoje nas chaves não só dos autores da agroecologia, mas também na chave laturniana, assim, no que nós estamos fazendo, o que nós tentamos fazer aqui nesse lugar em que a gente está tentando implementar ou incentivar que as pessoas tomem mais consciência do que comem e tomem e também que os laços entre os consumidores e os produtores se estreitem, né? E que a gente possa ter um consumo alimentar com melhor qualidade e também socialmente mais justo. Então, esse foi um interesse de pesquisa que até hoje eu mantenho, que a gente chamaria genericamente de meio ambiente e sociedade, né? E que eu tenho bastante interesse na atualidade. Outro tema que me é caro atualmente é a questão da diversidade e da etnicidade, por conta de um trabalho que nós fizemos junto ao Programa de Iniciação à Docência, né, o PIBID. Eu fui coordenador do PIBID durante alguns anos, e o tema da etnicidade, da diversidade na escola era um tema importante, mas eu penso não só em termos da escola, mas como as circunstâncias sociais, o contexto do racismo no Brasil
acaba repercutindo, né, nas discussões dentro das salas e como a questão da origem, né, da cultura e e, e da situação do negro no Brasil pode ajudar aos alunos, né, e às alunas a terem maior consciência dos conflitos e digamos assim, das mazelas, né, do Brasil, né, o racismo como questão estruturante, né. E no terreno da religião me interessa especialmente as discussões sobre metodologia, epistemologia, né, o estudo da situação social e cultural, né, do arcabouço cultural das religiões no Brasil, e em específico, como tema de pesquisa mesmo, me interessa a forma através das quais as religiões constituem sistemas materiais, assim, né, materialidades. No meu caso, eu estou particularmente interessado nas religiões cristãs, mas isso pode ser estendido para além das religiões cristãs, nesses que fazem parte não só da forma como as pessoas são introduzidas no universo simbólico das religiões, mas que tem muitas vezes relação com a própria definição das pessoas, né? Como identidade religiosa, né? E como essas materialidades acabam configurando formas de comunicação dentro das religiões em que as pessoas se espelham e passam a constituir identidades comuns. E identidades comuns que passam não somente por uma coerência, né, por uma coesão, mas passam também pela discussão, né, de certos autores, de certos livros, de ouvir determinadas músicas, de usar determinada roupa, né? A questão do vestuário, para mim, é muito interessante, né? Digamos assim, esses são os meus interesses. Tenho um interesse especial também em metodologia qualitativa, seja lá qual for o tema, né? Eu tenho um interesse também bastante grande, né, no como a pesquisa social pode ser encaminhada, construída a partir dessas metodologias de pesquisa, na discussão epistemológica dessas metodologias, em se perguntar por que utilizar uma metodologia e como ela pode sustentar um trabalho, de como certas metodologias não implicam somente em uma ética do conhecimento, mas numa estética, para mim, e como isso é importante na metodologia, né? Como abarcar a dimensão estética do outro é uma forma de compreender as diferenças do ponto de vista antropológico. Para mim, são algumas coisas, alguns temas que me interessam. Então, ademais de agradecer pela atenção, eu queria deixar um grande abraço para quem tenha visto esse vídeo que eu acabei de fazer. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Diego Soares da Silveira. Atualmente sou professor do Instituto de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Eu sou natural do Rio Grande do Sul, nasci numa pequena cidade chamada Rosário do Sul, próximo da fronteira com o Uruguai, né? E já na minha adolescência, no final do ensino médio, me desloquei para a capital do estado, Porto Alegre, aonde cursei a graduação em Ciências Sociais. Eu vou falar um pouco da minha trajetória. Essa é a proposta do Fórum de Pesquisadores, né, da qual hoje eu tenho a satisfação de participar. No curso de Ciências Sociais, eu comecei o curso em 98, eu desenvolvi o meu trabalho de conclusão sobre um processo de assentamento rural de 30 famílias de camponeses, em grande parte do norte do Rio Grande do Sul, que ocorreu na década de 90 e que tinha como propósito colocar em prática os parâmetros constitucionais da reforma agrária. Esse trabalho ele foi desenvolvido sob a orientação da professora Deise Barcelos,
que é professora na URGS, antropóloga, especialista em relações étnico-raciais. Mais ou menos nessa época, eu também me envolvi com um coletivo estudantil, uma espécie de cooperativa, que tinha também como propósito comercializar os produtos que vinham do assentamento rural dentro da universidade, no caso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Eu tive um envolvimento muito forte com o movimento estudantil durante a minha graduação, tanto dentro da universidade como fora da universidade. Participei de coletivos anarquistas que eu ajudei a fundar e organizar, e participei de uma gestão do diretório acadêmico dos estudantes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma gestão também anarquista, e por diversas vezes também atuei no Centro Acadêmico de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na mesma época, vivia numa experiência inovadora de moradia estudantil, tinha um propósito de autogestão, onde os próprios moradores organizavam, pagavam as despesas e também discutiam a organização do coletivo. Eu tenho muito orgulho de ter participado dessa experiência e fica aqui o meu abraço para os meus colegas do CEUPA, de Porto Alegre. Também durante a graduação eu tive a satisfação de participar, de atuar no âmbito do Núcleo de Cidadania, no Núcleo de Antropologia e Cidadania, o NACE, que é coordenado pela professora Cláudia Fonseca. Atuei em uma série de consultorias no âmbito desse núcleo, sempre como bolsista de iniciação científica, consultorias prestadas para os governos estadual, municipal, que na época eram os primeiros governos do Partido dos Trabalhadores do Brasil, acompanhando aí o processo histórico de aplicação dos direitos humanos de crianças e adolescentes no sistema de atendimento à população em situação de vulnerabilidade, tanto do município de Porto Alegre como do estado do Rio Grande do Sul. Como vocês sabem, esses princípios de direitos humanos eles foram enunciados pela primeira vez no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então a gente buscava na época acompanhar o processo de implementação dessa nova regulamentação jurídica nos mecanismos estatais de atendimento da população em situação de risco. Eu inicialmente fiz um trabalho de campo na antiga FEBEM do Rio Grande do Sul, junto a jovens, tanto em situação de vulnerabilidade social, como também com algum envolvimento com a criminalidade, portanto, na situação de infratores. Depois disso também dei continuidade a esse trabalho junto ao sistema de atendimento a crianças em situações de risco e vulnerabilidade, onde tive a oportunidade de fazer trabalho de campo, de fazer pesquisa em vários abrigos e outros dispositivos governamentais que visam atender essa população. No Núcleo de Antropologia e Cidadania aprendi muita coisa, aprendi a trabalhar em equipe, a compartilhar dados de campo, a gente fazia leitura, troca de diários de campo, o próprio trabalho de campo era realizado em colaboração com outros colegas, nós fazíamos reuniões para discutir esse trabalho e sempre com a intenção de conectar a pesquisa, o rigor metodológico com a ação política concreta, com a intervenção na realidade, buscando exatamente promover e defender os direitos daquelas pessoas com quem estávamos trabalhando. Também data da época da graduação, o meu contato inicial com um autor que marca a minha trajetória até hoje, e que inicialmente eu tive contato no âmbito da orientação com a professora Cláudia Fonseca, que é a leitura
do filósofo, historiador Michel Foucault. E inicialmente aí dentro do âmbito, vamos dizer assim, de uma área que tem se denominado de antropologia política e também de antropologia da cultura das classes populares, mais especificamente relacionado ao tema da infância e juventude. Então, a minha trajetória na graduação, ela se divide nesses dois campos de atuação. Por um lado, jovens, crianças, né, em situação de vulnerabilidade, em sua grande maioria proveniente das classes populares, de bairros da periferia do município de Porto Alegre, e por outro lado também com a discussão sobre a aplicação da reforma agrária no Brasil a partir da instituição dos parâmetros de reforma agrária, da política de reforma agrária, inicialmente anunciado pela Constituição Federal de 1988, também conhecida como Constituição Cidadã. Esses temas eles resultaram em diversas produções bibliográficas, a própria dissertação, a minha dissertação de mestrado foi sobre o tema da reforma agrária, né? Também publicações de artigos, de relatórios, seja individualmente ou em colaboração com colegas do Núcleo de Antropologia e Cidadania da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. No meu mestrado eu continuei atuando nesse núcleo, participando de outros trabalhos de assessoria e desenvolvi a minha dissertação de mestrado no programa de Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação da professora Cláudia Fonseca, aprofundando esse estudo sobre a reforma agrária, sobre esse processo de assentamento rural, agora a partir de uma pesquisa de campo que envolveu também a permanência e a convivência durante um longo período de tempo junto às famílias camponesas de sem terras que viviam no assentamento 19 de setembro, que está localizado nas imediações do município de Porto Alegre. Logo após a conclusão do mestrado em antropologia, né, eu passei um pequeno período de transição, eu não fui direto para o doutorado, eu continuei prestando assessoria na área de antropologia, principalmente assessorias para governos do Partido dos Trabalhadores, tanto no âmbito municipal como no âmbito estadual. Muitas dessas assessorias foram prestadas também em colaboração com colegas do Núcleo de Antropologia e Cidadania da URGS. Realizei um trabalho de assessoria também junto à FUNASA, o Ministério da Saúde, um trabalho coordenado pela minha colega antropóloga, eu tenho grande admiração, Luciana Eurix, que até hoje trabalha nesse campo da saúde indígena. E foi meu primeiro contato com povos indígenas brasileiros, né, do Brasil. Eu tive a oportunidade de visitar diversas aldeias guaranis, né, no estado do Rio Grande do Sul, acompanhando um drama coletivo dessa população, que é a forma como eles são afetados pelo consumo de bebida alcoólica, né? E também isso levando a uma série de situações de vulnerabilidade. Então era um trabalho também que tinha um propósito de intervenção político-social nessa realidade, buscando aí melhorar a qualidade de vida dos povos guaranis ali do sul do país. Então esse foi também o meu primeiro contato ali com a população indígena, especificamente com os guaranis do sul do país. Nessa época também fiquei pensando, organizando o meu projeto de pesquisa para o doutorado. Em 2007 eu fui fazer esse doutorado na Universidade de Brasília e mudei um pouco a área de atuação etnográfica, por assim dizer, apesar de continuar com uma problemática teórica muito semelhante àquela desenvolvida durante a dissertação de mestrado, mas agora em um outro campo de atuação. Então isso também implica uma transição das áreas iniciais de antropologia política para a antropologia da ciência e tecnologia, né, e o início de um contato e que depois se aprofundou
com a etnologia indígena e também com a ecologia política. A minha tese de doutorado, eu desenvolvi uma reflexão sobre o processo histórico de regulamentação do acesso ao patrimônio genético e aos chamados conhecimentos tradicionais associados, que são esses conhecimentos que vários coletivos, várias comunidades no Brasil têm associados ao uso de plantas medicinais, né, geralmente no tratamento de problemas de saúde, né, conhecimentos também sobre a agrobiodiversidade, sobre a biodiversidade, né, que têm sido muito visados, né, por esses laboratórios farmacêuticos que buscam o desenvolvimento de medicamentos, né. Então havia toda uma problemática em torno da regulamentação desse acesso, que até meados aí da década de 90 ele era feito de maneira livre. Isso gerava uma série de problemas, principalmente a expropriação dos conhecimentos dessas comunidades, sem que houvesse qualquer forma de retribuição. É isso que nós conhecemos até hoje como biopirataria. Uma biopirataria que começou desde o descobrimento do Brasil. O próprio nome, Brasil, vem do pau-brasil, que era explorado pelos portugueses quando descobriram esse território, e que trocavam o pau-brasil por uma série de bugigangas, que vieram como parte da sua bagagem cultural. Então, quer dizer, esse processo de expropriação dos conhecimentos tradicionais, ele tem início desde das primeiras décadas da colonização e se desenvolve até hoje. A questão é que na década de 90 o Brasil, junto com outros países que tinham uma rica biodiversidade, mas que não tinham a tecnologia adequada para desenvolver esses recursos, começaram uma guerra nos organismos internacionais buscando preservar esses recursos, a soberania nacional sobre esses recursos. Isso resultou numa série de princípios que foram enunciados na Convenção sobre Diversidade Biológica, que foi assinada pelo Brasil na ECO 92, que foi realizada no Rio de Janeiro, e que, entre outros princípios, enunciou pela primeira vez a soberania nacional sobre os nossos recursos genéticos e os conhecimentos tradicionais associados e a necessidade de repartição de benefícios e de anuência prévia junto às comunidades que detêm esses conhecimentos. Então, eu selecionei essa problemática, que se desenvolveu ao longo da década de 90 e se desenvolve até hoje, onde o governo brasileiro tem tentado implementar esses princípios que foram anunciados por essa convenção da qual o Brasil é signatário. Eu prestei dentro desse processo de pesquisa, eu também atuei como assessor no âmbito do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético do Ministério do Meio Ambiente, na época ainda chefiado pela Marina Silva, ainda no governo Lula, e durante os anos de 2008 e 2009 acompanhei o cotidiano das pessoas que trabalhavam nesse conselho, principalmente na sua secretaria executiva. E a partir dessa experiência escolhi duas iniciativas, que são duas iniciativas pioneiras nessa área, que visavam exatamente implementar uma relação mais simétrica entre pesquisadores e comunidades, principalmente no que se refere à relação epistemológica entre os conhecimentos científicos e os conhecimentos tradicionais, aquilo que muitas vezes se chamou de diálogo intercientífico, e selecionei então duas situações de caso para acompanhar na Amazônia brasileira, envolvendo aí tanto pesquisadores como comunidades tradicionais. Uma dessas iniciativas envolvia farmacólogos, bioquímicos, de laboratórios da Universidade Federal do Amazonas, que buscavam desenvolver fitoterápicos a partir de plantas medicinais
e de conhecimentos tradicionais coletados em uma comunidade ribeirinha, localizada ali no entorno de Manaus, e também uma rede de colaborações de pesquisa e também de extensão, envolvendo o Instituto Socioambiental, que é uma ONG da área de desenvolvimento sustentável, e a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, né, buscando aí mapear, analisar, né, com a finalidade da patrimonialização da agrobiodiversidade indígena na região do Alto Rio Negro, que foi um processo que acabou gerando consequências muito positivas para a preservação da rica agrobiodiversidade dos mais de 19 povos indígenas que vivem no noroeste da Amazônia. Entre os anos de 2009 e 2010, eu permaneci no estado do Amazonas, circulando ali entre a cidade, o entorno também, as comunidades ribeirinhas do entorno de Manaus. Permaneci por diversos períodos em um conjunto de comunidades ribeirinhas ali do entorno de Manaus, também frequentando os laboratórios de pesquisa, fazendo entrevista com pesquisadores, né, e realizando etnografia das práticas e relações de conhecimento, envolvendo tanto pesquisadores como comunidades nessas áreas de conhecimento. Isso resultou então na elaboração da minha tese de doutorado, que foi defendida em novembro de 2011, orientada pela professora Marcela Coelho de Souza, sob coorientação do professor Paul Liro, e que resultou também na publicação de um livro em 2012, intitulado Redes Sociotécnicas na Amazônia. Então, isso resulta do desenvolvimento de uma reflexão nessa área de antropologia da ciência e tecnologia e também na área de etnologia dos povos ameríndios, né, buscando entender um pouco melhor como se dão as relações epistemológicas, as relações políticas que envolvem pesquisadores e comunidades. Bom, data mais ou menos dessa época, também desse período que eu estava fazendo doutorado na UNB, a minha atuação na Subsecretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, na época ainda do governo Lula. Eu tive a oportunidade de trabalhar com a professora Carmen, né, que na época era subsecretária de Direitos Humanos da Criança e do Adolescente, numa pesquisa sobre o Sistema Nacional de Promoção dos Direitos Humanos da Criança e do Adolescente. Eu desenvolvi um módulo específico dessa pesquisa que envolvia uma comparação entre as políticas implementadas nos governos FHC, no Fernando Henrique Cardoso, e as políticas que estavam sendo implementadas no governo Lula. Também, data desse período de doutorado na UNB, o início da minha colaboração, da minha parceria com o povo Memberocrê Caiapó da aldeia Ucre, do Pará, né? Eu inicialmente participei como aluno, no âmbito da pós-graduação, de um curso de ensino e extensão na área de desenvolvimento sustentável, na área de etnologia indígena e meio ambiente, que era ministrado por instrutores, tanto instrutores não indígenas como instrutores caiapós, e realizado na aldeia indígena Aucre. Depois eu vim a ser convidado pela equipe que ministrava esse curso para participar dessa iniciativa como um dos seus instrutores de campo. Então eu participei de diversas edições do curso, né, atuando aí como parte da equipe de instrutores. Numa colaboração, eu gostaria de mencionar aqui, é importante, com a Associação Floresta Protegida, que é uma ONG Caiapó, especialmente aí com o Pingo, com a Bárbara, com o Rafael, com outras pessoas que atuam na associação, na Associação Floresta Protegida. Inicialmente também com colegas da Universidade de Washington, especialmente a professora Charnella, o professor Matthew, com quem eu tive também a oportunidade de colaborar. E mais tarde, a partir de uma parceria já com o professor da Universidade Federal de Berlândia, com a professora Laura e o Departamento de Antropologia da Universidade de Purdue, onde também tive contato com diversos alunos que se envolveram com essa iniciativa, a Ingrid, o Dustin e outros alunos aí que atuaram nesse curso.
Essa experiência no curso foi o ponto de partida para outras colaborações, tanto de pesquisa como de extensão. A partir de janeiro de 2012, eu fui admitido como professor permanente do Instituto de Ciências Sociais da UFO e tenho desenvolvido, né, um projeto de extensão junto a essa comunidade indígena da aldeia Ucre, que surgiu de uma demanda inicialmente colocada pelas lideranças indígenas e pelos jovens dessa comunidade, no que se refere ao desenvolvimento de alguma iniciativa que promovesse a inclusão digital, principalmente no que se refere ao acesso às tecnologias audiovisuais. Então fizemos esse projeto de extensão que foi financiado pelo edital do PROEST, do CNPq, e com esses recursos desenvolvemos oficinas de capacitação de uma equipe de jovens indígenas, formada por 4 homens e 4 mulheres, né, que se capacitaram no uso dessas tecnologias audiovisuais, né, e também instituímos o centro de mídia, um centro de mídia na aldeia Ucre, que se chama autodenominado Cocoegoti, né, equipado aí com computadores, com softwares de edição, com gravadores digitais, com toda a infraestrutura necessária para que essa equipe de jovens possa fazer o registro audiovisual, tanto da vida cerimonial da comunidade, como também das tradições que são transmitidas oralmente, principalmente pelos anciões da comunidade. Então esse é um trabalho importante que tem resultado na orientação de alunos, né, que desenvolveram também pesquisa na área de etnologia indígena. Agora mesmo tem um aluno que vai pesquisar esse tema do audiovisual junto à aldeia Ucre, né, e resultou também no interesse de pesquisa que eu desenvolvi no âmbito do meu pós-doutorado, que está focado nas formas de apropriação, de agenciamento das tecnologias audiovisuais pelos Memberocrê da aldeia Ucre. Tá? E o tema do meu projeto de pesquisa no doutorado, ele teve continuidade, mas agora focado na relação entre pesquisadores e comunidades na região do Cerrado, principalmente aqui do Triângulo Mineiro, acompanhando aí as atividades da Rede Fitoscerrado, que é uma iniciativa aqui de pesquisadores aqui da Universidade Federal de Uberlândia e que busca promover um diálogo mais simétrico entre conhecimentos científicos e conhecimentos tradicionais, visando a produção de produtos naturais a partir de conhecimentos e de plantas coletados aqui na região do Cerrado. Tá? Esse trabalho, então, eu continuo desenvolvendo esse trabalho de pesquisa, né, aqui na região do Triângulo Mineiro. Tá? Bom, um pouco obviamente quando a gente vai fazer esse relato a gente acaba selecionando aqueles aspectos que a gente considera mais importantes, mas em linhas gerais é um pouco essa minha trajetória, que resultou em diferentes publicações que podem ser encontradas. Eu tenho um blog que se chama Antropologia Simétrica. Se digitar lá Antropologia Simétrica no Google, vai aparecer o blog de Antropologia Simétrica. E também um site no site academia.com, se colocar lá Diego Soares da Silveira, também vai aparecer, inclusive com as publicações disponíveis para download. Eu agradeço a equipe também do Comitê Covid-19 do Instituto de Ciências Sociais. Foi um prazer poder colaborar aqui e participar dessa iniciativa. Obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Charles, eu sou psicólogo, sou professor e estou aqui a convite do professor Diego para poder falar um pouco da minha pesquisa de mestrado para vocês, que é intitulada Entre a Grade e a Liberdade, Desafios e Possibilidades da Educação para a Ressocialização no Presídio Sargento Jorge, em Coromandel, no período 2018-2019, e que foi apresentada como exigência parcial para a obtenção do título de mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Uberlândia, sob a orientação da professora doutora Fabiane Santana Previtali.
Bem, e antes de dar continuidade à fala da minha pesquisa de mestrado, já quero deixar registrado meu agradecimento ao professor Diego pelo convite, à professora Fabiane, que me orientou, e a todas as pessoas que estão vendo este vídeo. A minha pesquisa fala sobre a educação no contexto do sistema prisional e eu sou psicólogo no Presídio Sargento Jorge aqui na cidade de Coromandel já há 5 anos e sempre tive muita curiosidade em mostrar a realidade no contexto do sistema prisional. E como eu também sou professor, acabei escolhendo ali o tema da educação no contexto do sistema prisional para poder realizar a pesquisa. O sistema prisional, muitas vezes, ele é superlotado, ele tem condições de vida que são degradantes, e a educação no contexto do sistema prisional, ela vem amparada em legislações, no qual essas legislações precisam ser cumpridas no sistema prisional. E diante desse contexto do sistema prisional superlotado, de condições de vida degradantes, na maioria das vezes, dessas dificuldades, e contrapondo com a legislação a ser cumprida, o que me vem de questionamento é justamente isso. Será que o que é vivido condiz com o que é legislado? Como que isso funciona? Como que esses atores sociais entendem esse contexto da educação no sistema prisional? Sendo assim, o objetivo da minha pesquisa é analisar o contexto da educação para a ressocialização na Escola Estadual Joaquim Botelho, segundo endereço localizado no interior do Presídio Sargento Jorge, em Coromandel, no ano de 2019, abordando os sentidos e os significados dos professores, dos alunos privados de liberdade e dos policiais penais, que antes eram chamados agentes penitenciários, a respeito dos desafios e das possibilidades da educação para a ressocialização. E esse trabalho vem com a justificativa da necessidade de um olhar crítico sobre a realidade vivida no interior das unidades prisionais. Muitas pessoas não entendem, muitas pessoas não conhecem essa realidade prisional. Então, é necessário poder desmistificar as visões estigmatizadas que as pessoas têm sobre a realidade do sistema prisional. E também esse trabalho se justifica pela colaboração da viabilidade de propostas de trabalho que já existem ali no interior da unidade prisional e também para fomentar novas propostas de trabalho que considerem as legislações vigentes, mas que também considerem a realidade dos atores sociais que estão ali em convivência dentro da unidade prisional. Essa pesquisa ela é de caráter qualitativo e antes de dar início ao trabalho prático foi realizado um levantamento bibliográfico em diversas obras abordando diversos autores sobre a temática do encarceramento, do sistema prisional, da gestão de miséria, da educação. E aqui a gente pode citar alguns autores como Loic Wacquant, Ricardo Antunes, Previtali, Saviani, Mesaros, Sapori, dentre tantos outros autores que abordam sobre essa temática. Após realizada a pesquisa bibliográfica, o projeto de pesquisa foi enviado ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal de Uberlândia para apreciação, no qual foi aprovado e a partir daí foi realizada a pesquisa de campo. A pesquisa de campo constituiu-se através de entrevistas semi-estruturadas que foram realizadas, sendo que essas entrevistas foram gravadas em áudio, foram transcritas na íntegra e foram analisadas esses dados aí das entrevistas. O campo de pesquisa foi a Escola Estadual Joaquim Botelho de segundo endereço, que é localizado no interior do Presídio Sargento Jorge, na cidade de Coromandel, em Minas Gerais. Coromandel é uma cidade que fica no interior de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a cerca de 160 quilômetros de Uberlândia e tem aproximadamente 30 mil habitantes.
O Presídio Sargento Jorge, ele é oriundo da antiga cadeia pública de Coromandel, está sob funcionamento enquanto presídio desde o dia 27 de dezembro de 2007 e atualmente abriga indivíduos privados de liberdade, condenados e provisórios do sexo masculino. Antes tínhamos indivíduos privados de liberdade do sexo feminino, porém com a pandemia de Covid-19 foi feito um remanejamento e elas foram para outra unidade prisional e passamos a abrigar apenas indivíduos privados de liberdade do sexo masculino. A escola do interior do Presídio Sargento Jorge, ela funciona desde o ano de 2008, ela funcionou até o ano de 2018 num primeiro endereço, porém, a partir de 2019, devido a decisões da Secretaria de Estado da Educação, passou a funcionar como segundo endereço da Escola Estadual Joaquim Botelho, da cidade de Coromandel. Na coleta de dados foram entrevistados 4 alunos privados de liberdade, sendo 2 do ensino fundamental e 2 do ensino médio, 4 professoras, sendo a de português, a de matemática, a de ciências humanas e a de ciências naturais, e também 4 policiais penais de plantões diversos. E a partir dessas entrevistas, buscou-se a realizar uma análise para compreender essa realidade desses atores sociais ali da unidade prisional, à luz dos teóricos estudados e lidos ali na pesquisa bibliográfica. E como resultados dessa pesquisa, pode-se ver que os desafios nos quais a educação prisional enfrenta para a ressocialização consiste principalmente no preconceito que a sociedade coloca na questão da reinserção social desses sujeitos após eles deixarem a reclusão. Acaba que o indivíduo privado de liberdade ele sai da reclusão com as marcas do encarceramento. E a sociedade tem muito preconceito para com essa pessoa, com esse indivíduo privado de liberdade. A educação ela se dá na forma do diálogo, os professores e alunos têm uma relação horizontal, eles trabalham com a construção de reflexões sobre a trajetória desses alunos privados de liberdade dentro da unidade prisional e também fora da unidade prisional, e também ali os professores procuram fomentar o desenvolvimento do senso crítico dessa sociedade. E também vê-se que as possibilidades de educação prisional consistem em conteúdos básicos, aprendizagem de conteúdos básicos, porque eles apresentam dificuldades de aprendizagem por causa de ensino precário que eles tiveram, por causa de terem abandonado os estudos, então eles têm muita dificuldade de aprendizagem e os professores precisam de trabalhar conteúdos mais básicos para eles poderem ter um aprendizado e um entendimento melhor desses conteúdos. As professoras e os policiais penais, eles entendem que a ressocialização deve partir da vontade dos próprios reeducandos e deixam de segundo plano as questões como desestruturação familiar, como a precarização de trabalho, como abalos emocionais. Professoras e agentes penitenciários, policiais penais, entendem que essas questões de desestruturação familiar e de precarização de trabalho são questões que não influenciam tanto no contexto dele estar na criminalidade, que se ele quiser sair da criminalidade, se ele tiver vontade, ele pode sair. Mas isso gera um grande paradoxo, Como que ele vai poder ter seus direitos garantidos, como ele vai poder encontrar um trabalho digno, poder se reinserir ali na sociedade, sendo que a sociedade só aponta as marcas do encarceramento. E vê-se também que o ressocializar se dá de uma forma tênue, reeducando uma forma de enxergar o mundo, sim, de uma forma diferente e de uma forma mais independente, podendo decodificar símbolos, podendo ler,
de uma forma melhor, podendo ter um aprendizado dessas questões, mas não necessariamente para poder fazer essa inserção dele na sociedade, porque a sociedade traz essas marcas aí do encarceramento para os indivíduos privados de liberdade, sim. Então, para fechar, eu vejo que a minha missão enquanto trabalhador e pesquisador do sistema prisional é poder levar informação a respeito da realidade do sistema prisional a todas as pessoas que se interessem por essa temática. E também é muito importante na conjuntura político-social sombria que nós estamos vivendo atualmente, falar sobre a pesquisa e sobre a produção acadêmica. Quem tiver interesse sobre o meu trabalho pode procurar, ela já está disponível no repositório institucional da UFO para a leitura, e qualquer dúvida podem me procurar também para podermos conversar, para podermos dialogar sobre a temática. Mais uma vez eu agradeço pela disposição. Deixo aqui as minhas redes sociais para que vocês possam estar seguindo e também conhecendo meu trabalho e entrando em contato. Mais uma vez, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Que vocês tenham muito sucesso nas pesquisas de vocês e jamais desistam de pesquisar e de mostrar a realidade, o contexto de vocês, onde vocês estejam. Muito obrigado.